Hoje vai ser a live com o Daniel Green, sobre integrabilidade e átomos ultrafrios, que eu não sei bem qual é a conexão entre essas duas coisas. Mas aí ele vai me ajudar a responder. Então só esperar ele entrar e aí a gente vai conversar. E aí, Isa, estamos esperando o Daniel. Hoje vou conversar com o Daniel sobre integrabilidade e átomos ultrafrios. E na verdade eu vou aprender o que é integrabilidade, né? Porque não sei bem. Ops, agora vamos lá. Vamos lá. E aí? Aê! E aí, Dani? E aí, Vini, tudo Deu bom? certo então. Tudo bem, tudo É, bem? na real tô no celular, cara. O PC não deu certo, não. Não rolou no computador? Não, não deu. Pode crer. Acho que só dá no celular mesmo. Sim, é. Então, tipo, hoje vamos falar sobre tua pesquisa, né? Vamos lá. Ah, o Daniel, ele faz mestrado na URGS e aí, segundo ele pesquisa, quer dizer, integrabilidade e átomos ultrafrios. É isso, né? Não Isso. sei, um resumão. É, é mais ou menos isso, cara. Eu tava pensando, tipo, na verdade eu vou aprender o que é integrabilidade, porque eu escuto falar o tempo inteiro e eu não sei exatamente o que é integrabilidade. Cara, então, digamos assim, na física clássica, o pessoal sabe o que que é. E na física quântica, ninguém sabe exatamente o que que é. Então, tipo, eu não vou conseguir dizer pra ti assim, a integrabilidade quântica é isso axiomaticamente, ponto final, porque é um assunto que é muito debatido ainda, sabe? O que que é de fato a integrabilidade quântica? Existem várias definições e tu acaba adotando uma que te ajuda no problema. Então, basicamente, o que tu, tipo assim, o jeito como a integrabilidade entra na tua pesquisa é basicamente nessa questão de o que seria a integrabilidade quântica. É, mais ou Tipo, menos, cara. Então, durante a graduação, eu foquei mais na parte de utilizar alguma definição de integrabilidade quântica e estudar de fato a integrabilidade num modelo de mecânica quântica, né? Especificamente aham. numa versão um pouco diferenciada de um modelo de tunelamento quântico muito conhecido em matéria condensada, que é o modelo de Bose-Hubbard. Isso foi o meu TCC. No meu TCC, eu foquei em a integrabilidade quântica do sistema pode ser definida talvez como o sistema tendo o mesmo número de quantidades conservadas que ele tem dos graus de liberdade, né? E aí a gente fez uma análise das dinâmicas do sistema, a dinâmica quântica do sistema, e a gente conseguiu mostrar que o sistema é integrável por esses requisitos. Né? São alguns critérios que tu pode utilizar para definir a integrabilidade. Aham. Agora sim, digamos, ele satisfaz esses critérios, mas a gente não sabe se ele vai satisfazer todos os outros critérios que existem, que também definem um sistema integrável. Que eu nem sei de cor todos que são, porque são vários. Então, acaba que, tipo, tu não consegue, digamos, dizer, se ele satisfizer todos esses critérios simultaneamente, ele vai ser integrável, né? Isso difere da mecânica clássica. A mecânica clássica dizia que o sistema é integrável se tu consegue obter se tu consegue integrar analiticamente todas as equações de movimento do teu sistema, né? Então isso é basicamente a definição de integrabilidade clássica. Por isso que se diz Ah, integrabilidade. pode crer, pode crer. Então é tipo, É, basicamente, integrabilidade mecânica clássica tipo, seria basicamente se tu consegue resolver completamente teu problema, assim. exato. Tipo, um modelo que é Exa resolvível, sei lá. exatamente. Então, em mecânica clássica, se tu tem um sistema hamiltoniano, né, que a gente diz, e tu consegue resolver esse sistema por um método que o pessoal chama de quadratura, que nada mais é do que tu deixar. Tu realmente fazer um fisiquês na matemática assim que a galera não gosta muito, né? Tu deixar o dx de um lado,
passar tudo que depender de x embaixo dele, botar o dt pro outro e integrar dos dois lados. Se tu consegue fazer isso, é porque o teu sistema é integrável em mecânica clássica, né, basicamente. Então, enquanto que mecânica quântica não é tão simples, né? Se tu resolver o teu sistema analiticamente, não necessariamente ele vai ser integrável também. Porque tem outros critérios, como, por exemplo, é um sistema que não pode ser caótico, um sistema que tem que ser... ele tem que saber comportado no espaço de Hilbert, né? Então tem um monte de outras necessidades que tu tem que satisfazer nesse momento. Sim. Tipo, mas aí, tipo assim, o que me dá vontade de perguntar é, tipo, qual seria a motivação pra tu, ou qual seria o motivo, né, do fato Sim. de, sei lá, isso não ser, a mecânica quântica não realmente, não poder, não ser integrável, sabe? Cara, então assim, olha, por exemplo, ahn, vamos supor que tu tem um sistema que tu consegue resolver ele exatamente. É um sistema que a gente chama de exatamente solúvel, tá? Por exemplo, o modelo de Ising em matéria condensada. Ele é exatamente Aham. solúvel, tu tem todas as soluções dele, geralmente são analíticas, porém ele não é integrável, tá? E aí já começa a diferença entre integrabilidade clássica e quântica. Porque o modelo de Ising, ele não é um modelo que tu consegue, tipo, tu não consegue obter uma matriz de transferência para ele, não consegue escrever todo o teu Hamiltoniano em termos dessa matriz, e tu não consegue usar o que a gente chama do método algébrico do ansatz de Bethe. Então, no fundo, uma das definições de integrabilidade quântica, que são uma das mais úteis, é justamente tu poder usar o método do ansatz de Bethe para resolver o teu sistema, para encontrar as autoenergias do teu sistema, sem precisar fazer diagonalização exata, por exemplo. Aí a tua pergunta é o quanto isso me ajuda, né? Bom, se o sistema é integrável, beleza, eu posso resolver ele pelo ansatz de Bethe, eu posso encontrar as minhas energias por meio desse método dia a dia, né? E eu fiz isso no meu TCC para mostrar que o sistema era de fato integrável. Eu encontrei as quantidades conservadas necessárias também para a integrabilidade, mas na prática, para a dinâmica quântica, eu acabo fazendo diagonalização exata e calculando ali os valores esperados com a diagonalização exata, tá? Porque é muito mais simples. Agora, a outra vantagem que eu estou estudando agora no meu mestrado para ter um sistema de ter um sistema Ah, sim. integrável é que ele permite que tu tenha, digamos assim, primeiro, dinâmicas harmônicas. Então, as tuas dinâmicas, elas se parecem muito com dinâmicas de um oscilador harmônico clássico, tá? E segundo, é que tu consegue mostrar que os modelos que a gente estuda, isso foi o nosso trabalho, nosso último trabalho, que por enquanto está só no archive, tu consegue Aham. mostrar que o modelo funciona naturalmente como um dispositivo quântico. Então, ele naturalmente funciona como um emaranhador do teu estado. É bem legal. Então, a gente saiu um pouco dessa análise de dinâmica quântica dos valores esperados, né, do número de bósons e tal, para ir para uma análise dos próprios estados quânticos do sistema. Então, agora a gente está se preocupando não só com como a dinâmica quântica dos bósons ela acontece nesses modelos, mas também como os estados evoluem no tempo e que tipo de estado a gente consegue extrair, porque isso está muito em voga ultimamente com o advento de informação quântica e computação quântica, né? Aham. Tipo, o que que vocês fazem assim? Vocês, tipo assim, vocês pegam algum modelo, uma classe de modelos assim de mecânica quântica e pegam um desses modelos e estudam ele a fundo assim e... Pois é, então, a primeira coisa o modelo integrável quântico que a gente estudou no meu TCC não fazia muito tempo que tinha se descoberto que era um modelo físico. Até 2018, mais ou menos, ele era um modelo, ou 2017, 2018, ele era um modelo puramente matemático. Então, ele era um modelo Que é o que tu muito falou de parecido. Bose-Hubbard? Exato. Então, ele era um modelo muito parecido com o Bose-Hubbard, mas não era Bose-Hubbard. Ah, Ele era um modelo que a princípio não tinha digamos, um significado físico de fato, né? Alguma realização física possível. Aí, em 2018, o grupo, eu não estava junto ainda, descobriu que, na verdade, esse modelo integrável, ele pode ser obtido através do modelo de Bose-Hubbard estendido. Então, quer dizer, ao invés de tu considerar átomos que são bosônicos simples, digamos assim, como o rubídio, tu considera átomos que são altamente dipolares, como o disprósio, o érbio, esse tipo de átomo. Então, se tu faz isso, tu consegue gerar interações entre átomos que não estão no mesmo sítio, que estão em sítios diferentes. E a partir disso, com uma escolha específica de como essa interação tem que acontecer, tu consegue recair no modelo integrável.
Então, na verdade, em 2018 se descobriu que essa classe de modelos poderia, em princípio, ser realizada com átomos bosônicos dipolares aprisionados. Tipo, o modelo de Bose-Hubbard era aquele, eu lembro de tu falando que era, tipo, tu imagina assim, tu tem dois poços, dois poços quânticos e os bósons eles podem estar em cada um desses lugares, é tipo isso? Ah, tá. Então, o modelo de Bose-Hubbard simples, eu vou chamar assim, ele Aham, diz o seguinte, olha, se eu tenho os bósons aprisionados em N regiões, então aqui eu vou chamar de sítios, mas podem ser sítios, podem ser poços, então se eles estão aprisionados, se eles tendem a se localizar em N regiões do espaço, aí eles podem também sofrer o que a gente chama de tunelamento quântico. Ou seja, eles acabam passando por meio de uma barreira que classicamente eles não poderiam passar, né? basicamente E teletransportando. quase isso. Então, na verdade, o Tito tem é que esses bósons, eu chamo de bósons, mas na verdade podem ser, geralmente são átomos bosônicos, né? Porque Aham. bósons puros não são tão maleáveis, não são tão manipuláveis assim. Eles acabam sofrendo tunelamento quântico entre sítios diferentes, e aí tu tem um parâmetro que descreve isso, que alguns chamam de T, alguns chamam de J, e no sítio eles interagem também. Então, quer dizer, se eu tenho bósons no sítio, eles vão interagir por um contato, certo? Agora, como é que é esse contato? Bom, a gente viu, eu e tu, na cadeira de mecânica quântica, que quando a gente tem uma colisão de partículas, a gente expande isso em ondas parciais, né? É um dos métodos. Agora, como o modelo de Bose-Hubbard descreve bósons aprisionados em regiões do espaço tipo assim, a uma temperatura muito baixa, eh, teoricamente 0 Kelvin, mas no laboratório se consegue alguns nanokelvin de temperatura. Então, na verdade, a única onda parcial que vai ser levada em conta é a onda S, né? É a primeira onda, é o primeiro formato de onda que tu tem para esse átomo na colisão. Então, por isso a gente chama que dentro de um sítio, a colisão do átomo se dá por meio da colisão de ondas S. E aí tu tem um parâmetro que descreve o parâmetro de colisão de ondas S. Aí o interessante é que tu consegue ajustar esse nível de colisão com o teu desejo, digamos assim, através de um negócio chamado ressonância de Feshbach. Então, se tu varia o teu campo magnético, esse parâmetro de colisão de ondas S, ele pode variar bastante, inclusive se tornar negativo, o que faz com que os átomos se atraiam dentro do se repelir na colisão. Então é bem interessante, bastante maleabilidade no controle dos teus parâmetros no teu sistema físico. É bem legal. Isso é o modelo Bose-Hubbard simples. Exato, esse é o simples. Esse é O o modelo simples. E daí, então estendido, seriam tipo vários sítios, vários lugarzinhos onde pode exato, ficar os bósons e eles interagem. exatamente, pensando, tipo assim, em termos de um modelo seria isso. A realização física Aham. mais usual é em termos de redes óticas, né? Então, são basicamente feixes que tu interage em sentidos contrários e tu gera ondas que a gente chama, aquelas ondas. Eu não sei se eu Certo? caí, eu acho que caí porque eu Ah, não tá. parou o teu vídeo. Falou que a realização Sim, física então, mais usual. isso. Geralmente são por redes óticas, né? Então, que são, na verdade, Ah, tu interagir dois feixes de luz se propagando em direções contrárias, e aí tu gera uma região de onda estacionária, onde tu tem sempre máximos e mínimos acontecendo nos mesmos locais do espaço. Então, os máximos correspondem a onde, o máximo de intensidade, né? Corresponde ao posto, digamos, onde os teus átomos vão ficar, se o teu feixe estiver ajustado para atrair os átomos no nível de intensidade máxima. Então, é basicamente essa a realização experimental daí, que o pessoal costuma fazer para o modelo de Bose-Hubbard. tipo, então aí esse é o modelo de Bose-Hubbard simples, né? Aí tu falou que vocês estavam estudando o modelo de Isso. Bose-Hubbard, um Estendido. modelo diferente lá. E aí a ideia é que vocês Exato, queriam exato. verificar, teoricamente, tipo assim, fazendo conta, vocês queriam verificar a integrabilidade do sistema, para daí, Uhum. ou era teórico, assim. Sim, então, no meu TCC foi um negócio bem teórico e até, tipo assim, tangenciando um pouco o lado da matemática, sabe? Então foi uma análise da integrabilidade, uma análise das quantidades conservadas e de como isso está relacionado com a dinâmica do sistema. Foi basicamente isso. No meu Sim. mestrado, eu estou estudando agora mais, digamos assim, a teoria do experimento. Quer dizer,
eu estou estudando teoria de laser, teoria de feixe gaussiano, teoria de redes óticas e como conectar isso com o Hamiltoniano integrável e o que significa que eu estaria pensando numa forma de realizar o sistema, né, no laboratório, assim, basicamente. Aham. Aí, tipo, de alguma forma tu vai medir, tu vai pensar em uma forma que tu possa conferir a integrabilidade do sistema experimentalmente. Então, na verdade é quase isso. O que a gente está pensando, além dos dispositivos quânticos, que a gente pode falar um pouco depois, é de como, de fato, alguém, um experimental, poderia realizar um sistema integrável no laboratório. Seria isso. Ah, então vamos dizer assim, Entendeu? você tem o modelo teórico, tu tem o modelo teórico e aí tu verifica se ele, tenta ver se ele é integrável ou não. Se ele for integrável, tu se pergunta, tipo, pô, como é que alguém, a natureza, como é que isso pode aparecer experimentalmente ou na natureza? Seria tipo assim, né? Não sei se eu tô entendendo. Na verdade, cara, o que que acontece? Como eu estava te falando antes, se... Oi, Vini, tá me ouvindo? Agora eu tô. Eu não sei se sou eu que tô caindo Pois é, não na sei se é tu ou internet, se mas. sou eu. Mas enfim, o que eu estava falando é que se tu partir do Hamiltoniano de Bohr estendido, que inclui átomos, chega numa condição para o sistema ser integrável. Então, tu acaba chegando numa condição, tu compara os Hamiltonianos do... Ui, Tivemos momentos de instabilidade. Agora eu não sei se a minha conexão de internet é integrável. eu não sei se é a minha ou se é a tua, cara. Eu também não sei, mas também não importa. Tá. Bom, eu não sei onde é que a gente estava. A gente estava falando de realizar experimentalmente, tipo assim, como é que exatamente era essa ligação com o experimental, né? Isso. Vini, pode repetir, porque acho que eu não consegui te entender, cara. E agora? Tá, vamos tentar agora, então. Então, né? Tive problemas técnicos e agora estou de volta, agora com o poder da minha internet 3G. E aí, continuar conversando de onde a gente tinha parado. E aí, agora Vamos tá lá, então. tudo certo. Tá bom. Tipo, acho que a última coisa que a gente tava tentando falar tentando entender que eu tava tentando entender era a conexão com a parte experimental, né? Uhum. Que tu falou, então é, vocês se perguntavam como é que como é que vocês poderiam, como é que um experimental poderia realizar um sistema integrável Isso, experimentalmente? exato. É isso, né? Isso, especificamente o nosso modelo integrável, né? O que a gente tá, no qual a gente está trabalhando, né? Sim, Então, sim. essa é uma das perguntas que a gente tá tentando resolver agora. E eu acho que tá dando certo, só que é aquilo que eu te falei, né? A gente está fazendo a teoria do experimento. Então é realmente pensando assim, o experimental, se ele tiver acesso a esse tipo de laser, a esse tipo
de equipamento, se ele ajustar o laser nessa potência, nessa distância, entendeu? Nesse tipo de... Uhum. Então a gente está realmente pensando em como montar uma receita para o experimental que tem os lasers, sabe? Basicamente isso. Assim. Sim. E aí tipo, o lance da integrabilidade é que, bom, uma integrabilidade quântica é basicamente tu resolver completamente um sistema quântico e daí, basicamente, as previsões que vocês fizerem com esses modelos elas vão, bom, o que que isso implicaria na parte experimental? Então, na Tipo, verdade, então, é aquilo que eu te falei, né? É, atualmente, no meu mestrado, o que a gente está tentando fazer, além de pensar num jeito, além de pensar numa receita para o experimental poder fazer esse modelo integrável, é também dá o tipo de resultado que ele pode obter com isso. Então, no nosso ah, último trabalho, que a gente está esperando respostas ainda, de referidos e tal, o que aham. a gente mostrou é que, na verdade, esse sistema, um dos modelos que a gente tem, que é um modelo de 4 sítios, né, ele funciona naturalmente como um portão de computação quântica de controle de fase. Então, quer dizer, a integrabilidade ela se mostra não como apenas uma característica do teu sistema quântico que permite que ele seja resolvido analiticamente, porque de fato a gente também tem equações analíticas para a dinâmica quântica dele, mas ele permitiu que a gente pensasse em como desenvolver um dispositivo que fosse incrementado por essa integrabilidade, né? Quer dizer, que ele tivesse propriedades que os sistemas não integráveis não têm. E uma delas foi, de fato, que ele consegue naturalmente, sem nenhuma aplicação no feixe externo, sem nenhuma manipulação, produzir um computador, desculpa, um portão de computação quântica. Então isso foi bem legal. O que Assim. que é, o que que é um portão de computação quântica? Então existem vários, eu vou dizer, vários componentes no computador quântico, né? Não é minha área de pesquisa, então eu não sei Sim, se eu vou sim, estar sim, tudo falando bem. exatamente a coisa certa. Mas basicamente tu tem vários portões. Tem, por exemplo, o portão de Hadamard, que é um portão que emaranha todos os teus qubits, se eu não estou enganado. Tu tem portões de swap que trocam ups e downs em alguns qubits. E, claro, esses portões vão dependendo Ah, também de como se fossem quantos qubits tu componentes tem. eletrônicos, só que do computador quântico. Exatamente. Então, um dos que a gente mostrou é que, na verdade, esse modelo de 4 postos ele pode funcionar como um controle de fase de um estado chamado null state, que é um estado bem famoso em informação quântica. Então, só que ao invés de um 2-bit no nosso modelo, a gente teria um 2-dit, que é uma generalização de um 2-bit para um espaço de Hilbert de dimensão D. Basicamente é isso. Ah, É. entendi. Pô, então na verdade é muito aplicável. Sim, É um negócio que tem aplicação direta em informação quântica. é bem aplicável e a gente ficou tão surpreendente quanto tu. Tão surpreso quanto tu. Tipo, eu só tava fazendo contas. Pô, que legal. Exatamente. Foi basicamente isso, O, cara. É realmente um monte de conta sendo feita e de repente, olha só, deu um estado legal aí, que é um estado importante para a informação quântica, então vamos já ter nisso agora. Foi nossa, basicamente muito isso. tri. O Ed Bandeira, lá na primeira live, que eu acabei terminando porque caiu a internet, ele tinha feito uma Hum, pergunta que agora foi perdida. Mas eu queria voltar e perguntar. Eu queria fazer essa pergunta pra ti. Eu não lembro tá. exatamente dela, mas era mais ou menos. Não sei se chegou a ler, tinha a ver com o espaço de Hilbert. Bah, cara, pior que eu não li. Se, Eu não se sei. tu quiser escrever de novo a pergunta. Ah, e o Vitor perguntou aqui: o experimento pode ser feito na URGS ou vocês têm parcerias? Então, não dá para ser feito na URGS ainda, porque a URGS não tem esses componentes que a gente precisa, né? Como eu falei antes, a gente precisaria de vários feixes de laser, porque, tudo bem, a gente montou uma receita para o experimental, mas talvez não seja a receita mais fácil, talvez ela seja até um pouco, tipo assim, o cara pode ficar até um pouco chateado, sabe, se ele for ler, porque realmente precisa de muito laser, precisa de um aparato bem extenso e precisa desses átomos dipolares, né? Então tu precisa ter érbio, tu precisa ter disprósio em isótopos que são bosônicos e não fermiônicos, né? Então, Tipo, é, então a URGS difícil. não tem isso, infelizmente. Aham. No Brasil, eu não sei se tem algum grupo experimental com esses átomos dipolares. Existem grupos experimentais, por exemplo, o grupo do Vanderlei Banhato, que é em São Carlos, ele faz condensação de Bose-Einstein, mas é com átomos não dipolares, né? Ou fracamente dipolares, que é a maioria dos Aham. condensados que o pessoal faz atualmente, né? Mas condensação dipolar de átomos, condensação de Bose-Einstein, perdão.
de átomos dipolares, no Brasil eu acho que ainda não existe. Se eu estiver errado, me corrijam. Fico até feliz de saber se existiu. Uhum. Aí que seria, no caso, tipo assim, o experimento seria para comprovar as quantidades que vocês calculam a partir do modelo, assim, né? Para ver se, tipo assim, se tem comprovação experimental, de Exatamente. certa Então, forma. na verdade, seria uma forma de estudar, digamos, tanto mostrar que essa coisa matemática, que é a integrabilidade, né? Ela, na verdade, ela é encontrada no laboratório também, mas também é um jeito de estudar como os sistemas integráveis termalizam. E aqui, quando eu digo termalizam, eu estou de fato falando na presença do banho térmico, né? Porque tem o outro lado de termalização, que é aquela questão de acessar todos os estados possíveis, etc., né? Que é quase uma ergodicidade. Mas, então, eu acho que, além disso, além dessas duas coisas, tem também a questão de achar esse num state, né? Com a receita que a Sim. gente está dando. Então, isso seria bem legal também. Ó, agora o Ed perguntou aqui de novo. Quais são as complicações da integrabilidade no espaço de Hilbert anexado? Num, daí Hum, ele complementou aqui, até porque você está lidando com operadores ilimitados. Não sei bem o que que é um operador nem eu. no espaço de Hilbert anexado. Talvez no espaço. Bom, não sei. O espaço Eu de também Hilbert não sei. anexado me dá a entender que é tipo assim, eu considerar não só o espaço de Hilbert do meu sistema, mas algum outro espaço de Hilbert anexado a ele. Não sei. Pois é, eu não sei se, eu não sei se é bem isso. Ed, tu pode me corrigir aí no comentário, mas seria, por exemplo, quando eu tenho um sistema aberto, onde eu tenho o meu sistema que eu tenho interesse de estudar e o meu espaço de Hilbert correspondendo ao banho térmico, seria mais ou menos isso? Porque a gente não considera isso, né? O nosso sistema ele é fechado, ele tem o nosso espaço de Hilbert correspondendo a nossas N partículas e, inclusive, no nosso modelo não existe nem troca de partículas, então o espaço de Hilbert, ele é essas N partículas e deu. Então, eu não sei exatamente o que tu quer dizer com o espaço de Hilbert anexado. Mas se for essa questão de sistemas abertos, de tu ter um Hamiltoniano do banho e um espaço de Hilbert associado a ele, nesse caso a gente não tem. A gente tem um sistema fechado que não troca, não está imerso em nenhum tipo de banho térmico ou de fótons ou nada disso. Caso ideal, Exatamente, é o um famoso caso modelo, ideal. modelo idealizado. E aí, tipo, e esses, por exemplo, aí vocês, tá, no teu estudo ali, é tudo uma parada teórica, mas são contas que tu faz assim, computacionalmente, ou é tudo analítico, assim, ou é tudo... Então, cara, digamos assim, as dinâmicas quânticas, a gente sempre faz ela tanto numericamente quanto da forma analítica, tá? E eu vou te explicar por quê. Para que a gente encontre a dinâmica quântica analítica e a gente encontre esses estados interessantes que eu te falei antes, a gente precisa trabalhar num regime específico de parâmetros do Hamiltoniano, que a gente chama de regime ressonante. Esse regime acontece, no nosso caso, quando para cada condição inicial tu tem basicamente uma banda de energia separada das outras. Então, cada condição inicial te deixa, faz com que o teu sistema ele acesse apenas um grupo seleto de estados possíveis do teu Hamiltoniano, de altos estados possíveis do teu Hamiltoniano. Então, isso é o nosso regime ressonante. Então, por exemplo, assim, se eu começo com uma condição inicial onde eu tenha 10 partículas num sítio e nenhuma partícula nos outros sítios, eu vou ter, eu vou ter, obviamente, N, digamos assim, N energias possíveis para o meu sistema, onde N seria a dimensão do meu espaço de Hilbert. Só que dessas N eu vou ter várias energias que elas estão muito próximas uma das outras, que elas formam quase uma banda, porque elas estão quase, tipo, de fato, uma em cima da outra. Então fica quase uma degenerescência, assim, meio forçado. Então, nesse caso, a gente tem um regime ressonante, tá? E para esse regime especificamente, a gente consegue encontrar expressões analíticas para as dinâmicas, a gente consegue encontrar esse estado que é o estado de formação quântica que eu te falei antes também. Então, quer dizer, na verdade, a gente tá sempre trabalhando nesse regime ressonante, porque é o regime onde o nosso sistema ele é mais bem comportado. É basicamente isso. Bem comportado, ou seja, é onde você consegue tirar todos vários resultados fazendo conta mesmo, à Exato, mão. exato. E assim, nesse regime ressonante, a gente consegue montar um Hamiltoniano que seja efetivo. Então a gente não precisa trabalhar com o Hamiltoniano completo do sistema para encontrar essas expressões analíticas. Agora, para mostrar que esse Hamiltoniano é válido, a gente sempre tem que fazer a dinâmica quântica do Hamiltoniano normal e comparar com a dinâmica obtida por esse Hamiltoniano efetivo.
Se for parecido é porque, ou se for igual, né, idealmente, então é porque de fato esse hamiltoniano efetivo ele é um hamiltoniano válido, né, ele é uma quantidade que faz sentido. E essa comparação aí é numérica, ou não? Sim, ela é numérica, É, exatamente. numérica. Isso. Então tu faz essa Então, aproximaçãozinha, resolve analítico, mas daí tu, sem aproximação, tu resolve numérico e vê se... exatamente, exatamente. Então, isso a gente fez no meu TCC, para as dinâmicas quânticas. Isso a gente fez também agora no nosso primeiro trabalho do meu mestrado, que é para a formação desses estados. Então, digamos, a gente prevê a formação do estado analiticamente, e a gente calcula a fidelidade do estado obtido numericamente com esse estado previsto analiticamente, né? Então, a gente Aham. consegue mais ou menos comparar essas quantidades. O Ed falou mais alguma coisa. O espaço Ah, Hilbert anexado é quando tu usa as representações das posições e momentos. Esses operadores são hum, ilimitados, consequentemente tu não tem uma série convergente no espaço L2. Por isso tem que anexar as representações das funções delta de Dirac. tá. Então, eu não sei se eu vou responder exatamente o que o Ed perguntou, porque tem algumas coisas ali que eu não entendi, na verdade. Eu entendo que os operadores de posição e momento sejam ilimitados, mas eu vou responder basicamente o seguinte, olha. O nosso espaço de Hilbert, melhor dizendo, o nosso hamiltoniano, ele depende do seguinte. Ele depende do número de partículas que eu tenho em cada um dos sítios. É basicamente isso. Então, ele é completamente descrito, o nosso sistema é completamente descrito por um estado ket, onde as 4 entradas são o número de partículas no sítio 1, no 2, no 3 e no 4. Então, a gente considera 4 sítios, partículas tunelando entre eles, e o nosso sistema todo ele é descrito completamente por um estado ket, que é número de partículas no sítio 1, no 2, no 3 e no 4. Certo? Bem, agora, isso é uma descrição em segunda quantização. Tá? Para comparar com o experimento, para comparar isso com, como é que eu comparo, por exemplo, uma descrição assim com qual potência experimental tem que pôr no feixe de laser dele? Né? Não, parece que não faz sentido. Então a gente tem que voltar um pouquinho para a equação de Grosseteste, para o funcional de energia de Grosseteste, que descreve uma coleção de bósons em temperaturas bem baixinhas. E ali a gente faz o que a gente chama do procedimento de segunda quantização. Então a gente quantiza o campo de bósons, a gente supõe que ele está discretizado em 4 regiões diferentes do espaço. E ponto final. Então, na verdade, o nome é dificilzinho, né? Procedimento de segunda quantização. Mas é muito simples. É basicamente tu dizer que, em vez de tu ter uma função que descreve todos os bósons, tu passa a ter essa função, só que uma função menorzinha para cada uma das 4 regiões do espaço. É basicamente isso. E aí, ao invés de tu dizer que tu tem um operador que cria bósons numa região X do espaço, tu diz, não, agora eu tenho um operador que cria bósons e uma função de probabilidade associada a isso. Então, na verdade, isso seria a segunda quantização, e se tu faz isso em Grosseteste, tu chega no nosso modelo. Então, eu não sei se eu respondi exatamente o que o Ed perguntou, mas não, nosso modelo, nosso hamiltoniano em segunda quantização não envolve operadores de posição e momento. Ele envolve simplesmente operadores número de bósons e de criação e aniquilação de bósons que vão representar o tunelamento quântico. É basicamente isso. Na verdade você só tem basicamente 4 posições de espaço, né? Se tu tá tratando, por exemplo, de 4 poços, Uhum. 4 sítios, tu não tem um espaço contínuo, né? Tu tem. Exato. No modelo em Eu não segunda sei se. quantização é mais ou menos assim que funciona. Fenomenologicamente, tá? Se tu for olhar isso em primeiros princípios, por exemplo, se eu quero realmente calcular qual é a taxa de transição, qual é a taxa de tunelamento, né, que os bósons têm, aí eu vou ter que considerar de fato as minhas funções de onda bosônicas, tem que voltar um pouquinho, né, calcular elas como aproximação harmônica do potencial gerado pelo aprisionamento dos átomos. Aí eu vou dizer que é uma aproximação harmônica porque a temperatura é muito baixa e eu pego só o primeiro estado em termos de energia, que é uma gaussiana, né? Então aí eu vou calcular as minhas taxas de tunelamento a partir disso. Isso, de fato, eu estaria considerando um espaço infinito, né? Porque gaussianas são infinitas. Agora, quando eu coloco isso no hamiltoniano e passo a tratar em segunda quantização, aí ponto. Aí virou realmente 4 regiões onde eu vou considerar que os átomos podem estar e ponto final. Basicamente isso. Deixa eu ver aqui. A Isa perguntou: qual é o parâmetro para vocês terem um Hamiltoniano efetivo se vocês estão em temperaturas tão baixas? Não sei se eu Tá. entendi. Tá, então o nosso hamiltoniano efetivo, ele não depende tanto da temperatura na real, até porque o hamiltoniano em si, o hamiltoniano original, o completo,
ele já pressupõe temperatura zero, como o Hamiltoniano de Bose-Hubbard, né? Então, ele é uma coisa idealizada, sim. O que não é tão fora do padrão num laboratório, se tu considerar a escala de tempo no máximo de segundos, assim, tu vai conseguir manter isso. Agora, o efetivo é de fato quando eu tenho essas bandas de energia formadas, né? Para cada estado inicial eu tenho quase que bandas de energia que o meu estado vai seguir na evolução do tempo dele. Então, se a gente pega o Hamiltoniano, em geral tu consegue chegar nesse estado, nesse Hamiltoniano efetivo, considerando que o teu termo de interação vezes o número de átomos, o número total de átomos, é maior do que o teu termo de tunelamento. Então, se tu faz isso, em geral, tu está no Hamiltoniano efetivo. Desculpa, tu está no regime ressonante, que tu tem um Hamiltoniano efetivo que descreve o teu sistema nesse regime ressonante. Então, é basicamente isso. Deixa eu ver. E o Ed perguntou como é feita a fidelidade do sistema. Como é feita Ah, essa tá. fidelidade do sistema? Então, a fidelidade, na real, é entre o estado que eu consigo obter numericamente, né? Se eu pego, digamos assim, ó, como é que eu represento o meu estado no computador? Bom, eu vou dizer primeiro, eu vou criar um vetor com D entradas, onde D é a minha dimensão do meu espaço de Hilbert. Aí se eu disser esse vetor, por exemplo, 1, 0, 0, 0, 0, eu vou chamar de um estado. Aí 0, 1, 0, 0, 0, eu vou chamar de outro estado, né? E eu vou representar meu Hamiltoniano exatamente dessa forma também. Eu vou fazer o sanduíche para cada dois estados diferentes e eu vou representando isso numa matriz, né? Uma matriz. Então, computacionalmente, o que a gente tem é basicamente o que a gente faz às vezes na cadeira de quântica também. A gente representa o sistema em álgebra linear e aí a gente calcula então a dinâmica quântica desse sistema evoluindo esse vetor em termos dos autovetores da matriz hamiltoniana. E aí o que a gente faz? Como é que a gente faz a fidelidade? A gente faz um módulo do produto interno desse vetor numérico que foi obtido na evolução do estado com o estado previsto para esse tempo analiticamente com o Hamiltoniano efetivo. É basicamente assim que é feita a fidelidade. Fidelidade, eu não entendi muito bem nesse contexto. Fidelidade Ah, tá. é justamente aproximação? Não sei. Não, Seria isso. então a fidelidade, na real, ela tenta sempre medir o quão próximo tu tá de um estado. Então, por exemplo, assim, ó, se tu quer saber qual que é a fidelidade do meu estado, digamos assim, da minha dinâmica quântica com o meu estado inicial. Então, para cada passo temporal que tu fizer o teu cálculo no computador, tu vai sempre projetar isso no teu estado inicial e tirar o módulo. Então, tu vai ter o quão próximo tu tá do teu estado inicial. No caso da Ah, fidelidade com o estado inicial, né? Então, tu pode calcular a fidelidade com quaisquer estados que tu quiser, né? Desde que tenha uma dimensão de espaço de Hilbert compatível, né? Senão não vai ter como fazer o produto interno. sim. Isso, então, agora a gente entrou bastante a fundo na questão de como é que tu realmente pegou, mais ou menos como é que tu pegou esse modelo, né? Que era Uhum. esse modelo dos sítios, e aí pegou ele, estudou analiticamente com essa aproximação, fez a computação numérica, comparou os resultados, né? Uhum. E aí é isso que vocês publicaram agora no. Não, a Mandaram gente para não publicou. publicação. Tá no archive ainda, né? Ah, mas no Archive a gente só vai acessar os artigos no Archive, né? Ninguém É, não. compra, ninguém assina revista científica mais hoje em dia. Pois é. Mas o artigo é tu e a tua orientadora, Então, como é que é o sou nome eu, dela? a Ângela, né, minha A orientadora. Ângela. Aí tem o meu co-orientador, que ele é fantástico, que é o Leandro, que ele é de Bagé. Uhum. Aí tem a Karen, que é do nosso grupo também. Aí tem um outro pesquisador de Bagé, que é o Arley. E também tem o John, que é da Austrália, que é de Queensland, que tá junto com a gente, que é muito bom também. Só que o John é Legal. matemático, o John não é físico, então, Aham. digamos assim, quem teve a primeira sacada de fazer tudo analiticamente, de usar tudo quanto é expansão binomial, tudo quanto é propriedade que existe na matemática assim mais aplicada, foi o John que, que fez, inicialmente. Pode crer. É. Massa. Poderia explicar, ó, poderia explicar o porquê tu pega o primeiro termo da expansão perturbativa? Tá, eu não sei exatamente de qual expansão perturbativa o Ed está falando, eu imagino que seja porque antes eu falei que a minha função de onda bosônica para para um dos meus bósons dentro desses sítios, a gente considera como uma gaussiana, e eu disse que isso é porque a gente pega só o estado fundamental do oscilador harmônico, né? Tá, tem alguns motivos para isso. Primeiro, nos arredores do sítio, nas realizações que geralmente são feitas, como por exemplo, rede ótica,
tá? O que tu tem é que ao redor do sítio, esse poço se parece realmente com um poço de oscilador harmônico. Ele realmente parece um poço do tipo x quadrado mais y quadrado. Mais z quadrado, que é o que faz ele ficar achatadinho. Então, justamente por ser assim, por parecer um oscilador harmônico dessa forma, a gente considera que a função de onda bosônica é uma gaussiana. Eu não sei se na real é porque está em temperaturas muito baixas, né, no modelo, idealmente. Não sei se isso responde ou se é outra Ele falou pergunta. no método das ondas parciais. Ah, tá. Tá, nas ondas parciais, então tá. É porque assim, olha, dentro do teu poço tu tem colisões entre os átomos, isso não tem como tu fugir. Agora, diferente de uma colisão de altas energias que tu expande ondas parciais, tu pega a contribuição de várias ondas parciais, o que é natural, já que são altas energias. No teu caso de colisões de baixas temperaturas, tu pega a primeira expansão que tem, que é a expansão de ondas S, né? Que é a expansão da onda que ela é totalmente simétrica. Então, é por isso que a gente chama de colisão de ondas S, a colisão que os átomos têm dentro de um sítio. Porque, como a gente considera que a temperatura é zero no modelo, ou muito próximo de zero, nanokelvin no laboratório, geralmente basta tu pegar esse primeiro termo de contribuição. Então, seria isso. É por causa da temperatura baixa, então, tipo, Exatamente, exatamente. pode crer. E ondas S é por causa de simétrica mesmo? O S vem de simétrica? Não. Não, foi sem querer, cara. Eu só disse ser assimétrica porque ela é, né, bonitinha, assim, ó, é uma exponencial que decresce no. Enfim. Aham. Eu não lembro muito bem Radialmente dessas coisas. ela tem um formato radial, né, então é realmente uma bolinha. Pode crer. E aí, tipo, tá, agora eu vou fazer aquele papel de perguntar, e qual é a visão do futuro, né? Sim. O que Cara, que, então, qual é o lance, assim, qual é o futuro da parada de estudar a integrabilidade dos sistemas quânticos? integrabilidade em si, ela já faz com que tu tenha um sistema mais comportado, tá? Se ele é mais comportado, ele é melhor de tu controlar. Então, se tu tem ali um sistema que tu consegue mapear ele, por exemplo, no sistema de qubits ou qubits, que foi o nosso caso, tu consegue imediatamente ter algo, tu ter uma plataforma de simulação de qubits e qubits que é melhor controlável, tá? Então, isso acontece porque, por exemplo, tu tem sistemas que mesmo a temperatura zero, ou muito próxima de zero, eles espanam o espaço de Hilbert quase que de forma completa, né? Eles realmente acessam vários estados. Isso não acontece nos sistemas integráveis, tá? Isso é uma das propriedades, assim. É que eles têm, de fato, estados que eles são, digamos assim, que eles preferem, tá? É como se tu tivesse um sistema integrável clássico. Essa é uma das definições de integrabilidade quântica que mais parece a integrabilidade clássica, que é, de fato, tu não espanar esse espaço de Hilbert, que na clássica é o espaço de fase. Então, na integrabilidade clássica, tu tem que um sistema integrável, perdão, ele fica fazendo aquelas trajetórias cíclicas no espaço de fase nas variáveis de angulação, né? Não sei se tu lembra das aulas da Ah, Rita. aham, aham, aham. Isso. Isso vem do teorema de Liouville-Arnold, tá? Agora, não existe um paralelo imediato com a integrabilidade quântica, mas um dos paralelos é que um sistema integrável quântico, ele deveria, em princípio, não espanar esse espaço de Hilbert, assim como os sistemas integráveis clássicos não pegam todo o espaço de Basicamente, fase. num sistema integrável, então, tu espera que o espaço de Hilbert não seja tão grande quanto normalmente tu assume que ele é. Então, tu espera que o Aí que tá. espaço de estados físicos seja mais restrito. Sim e não. Tipo assim, ó, ele pode ser muito grande, tu pode ter uma dimensão de espaço de Hilbert absurda, mas o que o teu sistema vai preferir. Dinamicamente. Exato, dinamicamente, o que ele vai preferir acessar no decorrer da dinâmica quântica dele são estados específicos, né? Então, Entendi. se não fosse por isso, a gente não teria conseguido aquele estado que eu te falei, o estado num, que é um estado de informação quântica, né? Porque ele é um estado muito específico, né? Uma superposição de dois estados muito específicos. E é só porque esse sistema fica bem controlado na dinâmica quântica que tu consegue, né, obter esse tipo de estado naturalmente, sem fazer nenhuma manipulação externa, né? Então é basicamente isso. Uhum. É. Legal. E aí, tipo. Bom,
já, vamos dizer assim, quando é que tu entrou no, quando é que vai defender o teu mestrado? Não lembro Cara, agora então, quando. por Tipo, não, motivos de não, isso é uma pergunta ruim, vou fazer outra pergunta. Quando é que tu começou o teu mestrado? o meu mestrado eu comecei, assim, na teoria, né, assinando os papéis e tal, em março de 2019, mas na prática foi em janeiro de 2019, né? Sim, Como sim. todo Então mundo vamos dizer formou. assim, isso é o mestrado durando 2 anos, isso aí é basicamente o trabalho de um ano, assim, né? É, um pouco mais de um ano, cara. Um ano e 2 meses, mais ou menos. Pô, legal, legal. Sim. Não, E foi bem corrido, na verdade, sim, mas foi bem legal. Tá sendo muito legal, né? sim, sim, sim. Na verdade, é um bagulho, é um assunto onde tu aprende, imagino eu, muita quântica também, né? Tu acaba aprendendo muita quântica básica, né? Por exemplo, assim, ó, se tu quer estudar, sei lá, as causalidades da mecânica quântica ou mecânica quântica relativística, sabe? Não é isso. Tu Sim. acaba, na real, tu acaba fazendo uma extensão das tuas disciplinas de mecânica quântica. Tu acaba indo além, sabe? Tu acaba aplicando a mecânica quântica mais básica que tem em sistemas que tornam ela difícil. É tipo tu aplicar, sei lá, as leis de Newton em sistemas cabulosos, assim, da mecânica clássica, né? Tu não tá estudando a relatividade, mas tu tá aplicando a mecânica clássica em coisas cabulosas. Sim, tu tá entendendo É, realmente o basicamente. sistema dela, como é que funciona, assim, todo aquele mecanismo, né? Exato, exato, é quase isso, né? Pô, legal. Mas tá, aí, tipo assim, a ideia, na real, inicialmente eu queria muito fazer algo mais matemático, né? Então, no meu TCC eu sempre busquei ser, não vou dizer formal, porque os matemáticos vão ficar bem abismados com isso, né? Não existe formalidade no meu TCC, mas eu sempre quis fazer algo que fosse tipo, estudar de fato as estruturas da integrabilidade lá, né? Estudar as cargas conservadas, as quantidades que se conservam no movimento, esse tipo de coisa. De um tempo para cá, especificamente, acho que a partir desse ano, eu fiquei muito interessado na parte experimental. Então, eu não vou negar que talvez o meu doutorado eu escolha fazer em experimento de átomos frios ou de informação quântica e não mais em teoria. Eu fiquei realmente muito interessado, assim, com a parte experimental a Sim. partir do início desse ano, assim, realmente tô, tô pensando Porque, nisso. porque com esse lance de tu, com esse trabalho teórico, tem uma ligação experimental, quer dizer, tem uma perspectiva experimental diretamente ligada, por exemplo, à informação quântica, isso dá um gás, imagino, né? Dá Sim, uma exatamente. empolgação. Então, na real, a gente está muito preocupado ultimamente em fazer sempre coisas que tenham sentido experimentalmente, né? Então, por exemplo, assim, um tempo atrás a gente só para te dar um exemplo, né? A gente estava considerando para fechar as contas uma cintura de laser de 0,5 micrômetros. E a gente não estava vendo problema nisso, porque, bom, era só colocar ali metade do micrômetro e acabou. Númerozinho que tu coloca na conta, né? Exato, exato. Aí a Ângela me falou, Daniel, vai falar com o professor de ótica lá da URGS, que é o Ricardo Rego. Aí lá fui eu bater na porta dele e pedi, professor, tem problema eu botar meio micrômetro na cintura? Ele falou que tem. Ele falou que eu estaria basicamente no limite da incerteza de Heisenberg. Então, quer dizer, não dá, sabe? Não faria Então, tipo, sentido nenhum, tipo, não teria como medir, não teria como montar um sistema que medisse aquilo que vocês calculariam. e estaria muito instável, né? Então, tipo, tu tá realmente quase no limite se consegue focalizar isso. Daí a focalização seria outro problema que ele me explicou também, com as lentes e tal. Então, quer dizer, a gente está realmente muito preocupado agora em fazer coisas que tenham sentido experimentalmente. Tanto que a gente está sempre falando com grupos de experimentais de fora, por exemplo, Stuttgart tem um, Hannover tem outro, Innsbruck tem outro grupo também, que a gente costuma conversar assim para tentar fazer algo que faça sentido, né? Então, Legal. é uma preocupação, assim. E isso, o pessoal tem, por exemplo, vocês pegam esse modelo de Bose-Hubbard modificado Uhum, para estudar a integrabilidade desse sistema. Imagino que deve exato. ter gente no mundo assim, no mundo inteiro pesquisando vários tipos de modelos, olhando para a integrabilidade de vários modelos, Sim, ou isso não. com certeza, cara. No IFT tem aquele professor que ele trabalha no. Eu acho que ele é do IFT, na real. Que ele também trabalha no perímetro. Qual é o nome dele mesmo? Tem o Pedro Vieira? Eu acho que é Ou o Pedro tem Vieira, outro? assim. Eu acho que é o Pedro. Eu não sei se o Pedro trabalha com cordas, né? Ou não? E ADS, CFT e teoria de Tá. campos. Se eu não me engano, foi o Pedro que já fez um trabalho estudando setores integráveis na teoria de cordas que ele estava trabalhando no momento.
para dizer, integrabilidade tu encontra em vários sistemas diferentes, né? A Ângela mesmo, antes dela ir para essa área de átomos frios, ela estudava integrabilidade em cálculo de fator de forma, que é uma coisa de física experimental de altas energias, né? Então ela passou de publicar em JRAP para publicar em PRA, sei lá, que é para mais baixas energias. E tipo, integrabilidade parece ter então mais a ver com uma questão de princípios físicos e não muito de não é uma coisa muito restrita a um tipo de teoria numa certa escala, ou tipo, não, é uma coisa Não, bem, uma coisa bem geral. é uma coisa que por exemplo, tem sistemas físicos que são obviamente integráveis, mas isso acontece mais no caso clássico, né? Por exemplo, um sistema de, sei lá, de gravitação de dois corpos de Newton é um sistema integrável, né? Tu faz ali uma mudança de variáveis, tu integra essa equação de movimento e acabou. Agora, em integrabilidade quântica não é tão óbvio, então tu acaba meio que descobrindo que o teu sistema é integrável. E às vezes tu faz isso descobrindo a que eu te falei antes, né? Aquela matriz de transferência que descreve o teu Hamiltoniano. Então é meio Ah, voltei, voltou. voltei. Tá bom. Ah, talvez para terminar, tem uma pergunta aqui que é assim, ó. Eu não sei se é uma pergunta, acho que é uma pergunta bem interessante. Você já introduziu ou alguém algum tipo de dissipação no seu modelo? Faz sentido considerar um sistema quântico aberto e estudar a integrabilidade? Cara, essa pergunta da Lê, na real, é muito boa e ela é muito difícil de responder. Eu sei de um professor que faz mais ou menos isso para átomos frios, que é acho que é Benjamin Lev o nome dele, que ele tá em Stanford. E o que ele tenta fazer é estudar como sistemas integráveis eles termalizam. E se ele não tem essa resposta, eu também não vou ter. Porque realmente é muito difícil, sabe? É Porque uma assim, olha, parada. o cara passa um tempão dizendo que a integrabilidade é justamente tu não acessar todos, uma das definições é tu não acessar todos os teus estados do teu sistema, né? É tu não ter ergodicidade. E aí depois tu ainda quer tentar manter o sistema não ergódico e também termalizar ele com algum banho térmico, né? Quer dizer, é muito difícil, assim. E eu não sei direito como responder isso. Eu diria que talvez até exista, mas que ele não dure muito tempo, sabe? A escala de tempo dele É a física do seja futuro. muito, muito curta. Eu acho que eu acho que é É. uma das físicas do futuro, sim. Ô Dani, agora eu tô sabendo um pouco melhor assim, o que que é integrabilidade e, na verdade, gostei muito, foi muito produtivo, a gente ficou falando direto, né? Tipo, uma hora conversando direto, fora as pausas da minha internet. Ah, pois é. Muito, muito bom. Sim, sim. Valeu por participar aí do Fiz Conversas. Não, capaz, cara, foi um prazer. E, então, depois, ó, sigam o Dani no Instagram e perguntem pra ele coisas lá, só pra quem quiser. Sim, pode seguir, sim. Sem problema. Valeu, Dani. Valeu, Vini. Tudo de bom pra ti, cara. Te cuida, continua de quarentena e é isso aí. A gente vai estudar a integrabilidade do universo. Isso aí, cara. Nada a ver com o que eu tô falando. Valeu. Valeu, Vini. Um abraço, cara. Abraço.